Boa tarde, gente, tudo bom? Vamos começar então nossa preparação de que fazer um teste aí. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Oi, Fábio, tudo bem? Quero saber se o som tá bom, se está tudo em ordem, porque a gente já está esperando o professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Ele vai bater um papo com a gente hoje aqui e vai falar sobre alguns temas que são bem interessantes e que são pouco tratados no direito do trabalho, inclusive sobre uma questão de o que ele chama de um microsistema emergencial de crise do direito do trabalho, né? É um prazer enorme estar com vocês todos aqui novamente. Agradeço a audiência, se é que nós podemos dizer assim. Agradeço a presença de vocês todos. E agora é só esperar o professor Carlos entrar para a gente poder começar a bater nosso papo, né? No momento em que o direito do trabalho está sendo tão falado, momentos de crise, o direito do trabalho sempre assim, né? Momento de crise, o direito do trabalho é sempre falado, sempre mencionado. E agora a gente está num momento especial, né? Porque, afinal de contas, nós não sabemos o que vai acontecer com a perspectiva que a gente tem para depois do prazo de vigência das medidas provisórias. O Poder Judiciário tenta se acertar, o Poder Judiciário tenta fazer algum movimento no sentido de voltar, o CNJ fala que tem que voltar, mas, enfim, a gente está aí esperando ver o que vai acontecer, né? Quero cumprimentar todo mundo que entrou, minha mulher Ana está aí, o Fábio está aí, o Dante está aí também. Obrigado para todo mundo que está aparecendo, que está prestigiando aí a gente. E nós estamos aqui no aguardo do professor Carlos, que deve ser, como só ia acontecer, bem pontual, né? O professor Carlos Henrique é um dos expoentes do direito do trabalho e do processo do trabalho no Brasil, um autor muito conhecido, desembargador do trabalho, ele foi ex-procurador regional do trabalho também, e então uma pessoa que tem muito para acrescentar para a gente. Já vou anunciando para vocês que a live da semana que vem provavelmente vai ser com um advogado. Nós vamos também falar sobre os problemas da advocacia nesse momento aí de, assim, a gente não sabe, né, o que está acontecendo com o direito e, enfim, uma possibilidade diferente de um direito diferente, enfim, umas possibilidades que começam a se abrir. Inclusive tenho visto pessoas que têm falado sobre boa noite Hermes, boa noite todo mundo, boa noite Jana, sobre uma justiça do trabalho diferente, em que não haveria necessidade de julgamento, necessidade de audiência em todos os processos, um processo do trabalho um pouco mais dinâmico, em que nós poderíamos ter uma diferente participação do advogado, até do juiz, um despacho saneador, coisas assim. Então, eu já tenho ouvido falar, inclusive, sobre isso. E é nesses momentos, né, da chamada crise que a gente fica se perguntando o que pode ser feito para melhorar o Poder Judiciário. O fato é que nós não estamos parados, nós estamos trabalhando e a justiça tem que ser rápida, ainda mais num momento de crise como esse. Nós não podemos ficar esperando o mundo acabar e nem podemos ficar esperando a crise, o coronavírus acabar para a gente se movimentar. Se nós estamos a gente está de alguma forma
aí trabalhando, a gente tem que pensar no advogado, tem que pensar nas partes. Minha irmã está aí já me alfinetando também. Oi, querida irmãzinha. E, enfim, nós precisamos, de qualquer forma, pensar numa justiça do trabalho que seja plena e que possa satisfazer os interesses dos jurisdicionados de uma forma geral, né? Volto a falar para vocês, estou falando aqui, mas estamos esperando o professor Carlos Henrique, que já deve pedir daqui a pouquinho aí autorização para entrar. Se não pediu, deve estar pedindo aí já. E eu aviso ao Jonas também que eu só vou deixar o professor Carlos Henrique entrar. Depois, se você quiser, a gente conversa, Jonas. Mas, enfim, estamos aí esperando a chegada do professor Carlos Henrique e para falar com ele exatamente sobre esses pontos, né? E ele tem uma teoria muito diferente, muito bacana, sobre esse direito que está sendo criado na época agora da pandemia, e vai ser legal vocês ouvirem o que ele tem para falar. Porque, afinal de contas, a gente está muito acostumado a ouvir falar toda vez a mesma coisa, né? Todo mundo falando a mesma coisa, eu já não aguento mais. Eu já nem abro mais meus grupos de WhatsApp, senhor, porque é todo mundo falando a mesma coisa. E agora começaram a sair alguns livros também. Eu vi um livro do professor Homero, que desde logo já indico, né? Sobre o direito do trabalho na pandemia. Mas o fato é que o Homero é um professor excelente, então o livro certamente será excelente também. Mas o Carlos Henrique chegou. Vamos lá conversar com o professor. Aguardando ele chegar. Aí eu posso parar de falar bobagem aqui. Professor, boa tarde. Como vai? Boa noite, né? Meu querido amigo Paulo Eduardo, tudo bem, meu querido? Não estamos ouvindo, como é que você professor. Tá? Não estamos ouvindo. Agora está ouvindo? Não? Não. Agora estou. Agora estou. Está ouvindo? Agora estou. Boa noite, só um professor. pouquinho. Boa noite, amigo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo também? Estou ouvindo. Agora está tudo certo. Boa noite, professor. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É Santa Paz. Então tá bom, professor. Eu quero, antes de mais nada, desejar uma boa noite para o senhor. Agradecer a gentileza da aceitação do seu convite. A Faculdade de Direito do Sul de Minas sempre tem o senhor em alta conta e agradece a gentileza que o senhor está fazendo de participar aqui com a gente dessa live. É sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente, professor. Meus agradecimentos aí pela Faculdade do Sul de Minas, né? Isso. Essa gente maravilhosa, essa terra maravilhosa aí, Pouso Alegre. Isso. Ali pertinho, aquela região ali próxima, né? Que o pessoal de Minas, mas puxa mais o sotaque paulista, né? Um pouquinho mais, né? Mas tem muito ai também, professor. Tem ai, né? Eu quero convidar o senhor já inicialmente, assim que acabar a crise, para bater um papo, para uma aula lá com a gente de forma presencial, porque vai ser um prazer recebê-lo lá para um cafezinho e pão de queijo. Pão de queijo? Não, eu troco só aquela estrada ali, né? Passa o pós de calda. Pensa... Isso mesmo, isso mesmo. Maravilhoso, hein? Então tá bom. Professor, eu sei que o senhor está com um curso. Depois, no final da live, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse curso que o senhor está ministrando. Mas vamos começar o nosso bate-papo aqui, para a nossa audiência aí já está aparecendo. Então, quero saber o que, afinal de contas, antes de mais nada, né, esclarecer que o professor é advogado, consultor jurídico, doutor em Direito do Trabalho, desembargador do Tribunal do Trabalho aposentado, ex-procurador regional do Trabalho e também é um coordenador de um grupo de pesquisa de acesso à justiça na perspectiva dos direitos humanos. É isso, professor? Exatamente. Bastante coisa, hein? O currículo a gente vai...
o conhecimento, né, Paulo, é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais a gente aumenta, né? Exatamente, É professor, é isso interessante. aí. Então, a gente não pode parar de estudar. Né? Exatamente, não pode parar nunca. Isso serve para todo mundo, né? Professor, o que o senhor tem para falar para nós? O que é, afinal de contas, esse microsistema normativo emergencial, microsistema normativo emergencial de crise do direito do trabalho? O que é isso? Explica para a gente. Meu querido, tudo a gente consegue dar nome às coisas, tudo tem um nome, né? Todas as coisas têm um nome. E Verdade. para a gente começar a pesquisar, a gente tem que buscar, com base em argumentações científicas, né, desvendar esse momento que nós estamos vivendo, que tem reflexo em todos os setores das atividades humanas, seja na economia, seja na saúde, seja em vários sistemas, né, de saúde, de lazer, de, enfim, economia, de negócios, de finanças e no direito também. E no direito, me parece que dentro do direito, né, o sistema normativo jurídico, vamos dizer assim, porque há outras normas também em diversos ramos do conhecimento, mas o direito se caracteriza por ser uma ciência normativa, né, no sentido de ciência. E essa ciência é explicitada por diversos setores do conhecimento jurídico. Então, hoje se fala em microsistemas, subsistemas, ordenamento jurídico como um todo, várias categorias de denominações, de terminologias que nós utilizamos. Eu tenho trabalhado muito com o microsistema do processo coletivo, e, enfim, por aí. Resolvi entender que agora nós estamos vivendo um microsistema normativo emergencial que trata da crise da Covid, né, do coronavírus, da pandemia, e seus reflexos diretos no direito do trabalho, que para mim também forma um outro microsistema, do direito material ao trabalho e o direito processual ao trabalho. E por conta disso, eu achei que ficaria mais fácil entender as medidas provisórias que foram editadas de maneira aleatória, tem que desse uma sistematicidade, né? Que é natural, quando medida provisória em razão da urgência, da emergência, com que o presidente alega que as edita, obviamente que ela pode conter uma série de fragilidades, né, do ponto de vista substancioso, de sua normatividade, de sua constitucionalidade, de sua convencionalidade, enfim, de outros atos e normas que elas devem se adequar. Então, esse microsistema ele é composto, basicamente, de medidas provisórias, portarias, instruções normativas, enfim, editadas pelo Poder Executivo. E essas medidas provisórias, né, dentre as medidas provisórias, nós vamos destacar duas medidas provisórias, a 927 e a 936, que formam o epicentro desse microsistema normativo emergencial de crise do direito do trabalho e do processo de trabalho, que respinga para o processo de trabalho também. Então, esse microsistema traz inovações que não seriam esperadas. Se a gente conversar esse papo nosso, se fosse há 3 meses atrás, certamente, né, ninguém Era outro mundo. absolutamente nada. Isso é a verdade. É isso aí, Está era outro chamado mundo. de louco, vocês estão malucos, vocês não sabem o que vocês estão falando. Com certeza. E, na verdade, então, o que nós vivemos é o seguinte: são duas graves intervenções e interseções da economia e da política no direito. Primeiro, o problema da governabilidade em detrimento da constitucionalidade. Na verdade, o presidente da República, dita medida provisória, não está nem aí. Embora ele procure fazer isso, né? É uma das características dos governos recentes, é colocar um artigo lá falando
O acordo individual prevalece sobre a lei, sobre a convenção coletiva, sobre a Constituição. Observar na Constituição. Eles tentam dizer essa que é um vírgula é artigo só. tudo. Então, eles procuram justificar com um artigo só todos os 40 dispositivos que contém a medida provisória, como se tudo tivesse de acordo com a Constituição. Isso, para mim, é como tirar a bala da boca de criança. Para quem faz direito, não adianta o artigo falar que o diploma normativo é constitucional. Nós vamos analisar cada dispositivo, cada vírgula, cada entendimento, cada interpretação. Mesmo que você pode fazer interpretação conforme, você pode fazer declaração parcial, tem redução de texto, tem várias técnicas de hermenêutica constitucional, e nós vamos chegar à conclusão, olha, se você for apertar, puxar dali, eu acho que não vai sobrar quase nada de constitucionalidade, né? Se a gente for assim, utilizar os rigores da Constituição. Pela própria origem, pela própria questão da urgência, por exemplo, da medida provisória, a 936 que trata da redução salarial e da suspensão do contrato. O governo institui um plano de emergencial, chamado BEM, né, um programa, um benefício emergencial, só que esse benefício só foi regulamentado 22 dias depois com a portaria 486. Eu falei, então onde está a urgência? Realmente, então se a gente for analisar realmente, então... É de chorar, É chorar, né? A gente não tem... Então, essas coisas a gente vai analisando, e eu falo esse microsistema, portanto, ele começou, o governo editou uma medida provisória, 927, dispondo sobre, na verdade, ampliação do jus variandi do empregador. Ou seja, dentro da mão do empregador, a possibilidade dele alterar unilateralmente as condições contratuais, sim, ainda que elas sejam extremamente prejudiciais aos trabalhadores. Claro. No caso do teletrabalho, discussão de férias, etc. É o jus variandi. Mas, ao mesmo tempo, ele colocou a possibilidade de haver acordos individuais para instituição do teletrabalho, mudar para cá, como se fosse por acordo individual. Mas, na verdade, a gente sabe que não são acordos individuais. Claro que não. Porque se o empregado... Imagina o empregado, você sendo empregado, você recebe uma cartinha do empregador e fala, ó, você tem 48 horas para responder se você aceita ou não aceita esse meu acordo individual. Isso é ridículo. Não tem condição, né? Eu acho que foi um negócio muito mau gosto, né? Pensar assim. Seria muito melhor chamar um grande concertão, fazer uma grande convenção coletiva, sim, os setores, um pacto social, enfim, exatamente, chamando todo mundo, porque aí você daria legitimidade democrática para retirar direitos fundamentais, para relativizar direitos fundamentais. Não vamos sério. Claro. Então, parece... E todo assodamento, para mim, cai por terra quando aí vem a 937, porque a 927 instituiu lá um elenco de medidas trabalhistas para manter o emprego e preservar a renda. Para isso, o empregador primeiro falou, ó, vou começar devagarinho, você pode instituir teletrabalho, pode antecipar férias, pode antecipar feriados. Férias você pode antecipar até períodos aquisitivos de 3, 4, 5 anos para frente e pagar logo o cara... Ele vai ficar em casa, isolado, como se ele tivesse em férias. Só no fluxo do férias. Não precisa pagar também. Sem o terço. Não, imagina. Não, só imagina se o cara antecipa as férias dele para ele ficar em casa. Só que na casa dele mora a sogra com ele aí. Melhor ele vai ter lazer. Melhor vai morrer. Então, não tem. Só falta. E tem gente que trabalha, o camarada não consegue se adaptar de jeito nenhum. Tem determinadas atividades que o cara não consegue se adaptar. Sim, professor. Mas um cara que mora no... Tem casos aqui, no nosso tribunal, da empresa querer colocar o cara em teletrabalho e o empregado fala assim, não, eu tenho um computador em casa, tenho mulher, 2 filhos, tendo aula, como é que eu vou trabalhar na minha casa? Não tem condição. Então, é uma coisa muito complexa, né, professor? Não, eu só tenho um computador em casa e 5 pessoas usam aí. Então. Meus filhos fazem tarefa de casa, minha mulher fazendo as coisas dela lá, meu outro filho fazendo o quê? E tem minha sogra ainda que eu utilizo para conversar com meu sogro que está viajando.
Aí é E o cara roubo, né? vai discutir com a sogra dele, não tem condição, Deus né? me livre. Não tem jeito não, aí não tem jeito não. Aí um amigo meu falou assim, rapaz, isso é pior do que cutucar a onça com a vara curta, né? Isso, não E desde brinca que não, aí não. não dá nem para correr, né? Direito do Bom, trabalho a gente a dá um gente jeito, mas na sogra não dá jeito não. aí, rapaz, então essa medida provisória ela tinha aquelas possibilidades do empregador alterar o contrato e tinha um artigo 18 que previa a suspensão do contrato sem o camarada receber nenhum benefício. Sim. O próprio presidente da República reconheceu, falou, olha, eu não li isso aqui não, isso aqui o nosso Deus é meu brother. Isso aqui não, isso aqui eu vou tirar, isso aí, eu vou mandar revogar a medida provisória. Aí ele usou o Twitter dele, que é o Diário Oficial da União, é o Twitter dele. Né? O É isso Diário aí, Oficial particular dele, o Diário particular dele. é isso Gente, aí. ó, isso aqui, eu vou mandar revogar esse troço aí, que eu não fui eu que assinei isso não, ninguém me falou isso não. Ô Paulo Guedes, que é o nome do Ministério da Economia, vamos revogar esse troço aí que está demais, agora a pressão de tudo quanto é lado aí. Até os próprios empresários não estão gostando disso. É isso. Porque o sistema de contrato, o governo não tem contrapartida nem nada, fica tudo nas costas do empregado e do empregador. Assim, o governo... Claro. Aí foi que ele mandou outra medida provisória 936, né? As pessoas têm que entender desse jeito, né, Paulo? Sim, é assim mesmo. Foi O assim, que mas é acontece, verdade. Sim, né? sim. E aí, pronto, mandou a 936 prevendo não só a suspensão do contrato, mas a possibilidade de redução salarial, com uma situação muito complexa. Para quem ganha até 3 salários mínimos, pode reduzir mediante acordo individual. Para quem ganha acima de 12 mil, o dobro do teto, também pode acordo individual. Agora, quem ganha nesse meio termo aí, só por acordo coletivo ou convenção coletiva. Não dá para entender quem é que fez isso aí, né, professor? Não, dá para entender, são do Ministério da Economia. É. Pô, para mim, uma medida provisória dessa, que mexe na estrutura jurídica dos direitos fundamentais, tinha que vir ou do Ministério da Justiça ou do antigo Ministério do Trabalho, botar gente da área trabalhista para falar sobre fazer isso, né? Mas com certeza, com certeza. Porque realmente, aí colocaram lá, botaram que nos acordos individuais o sindicato seria comunicado de que houve redução salarial ou suspensão do contrato. E aí, por que o governo botou para comunicar ao sindicato? Era melhor deixar sem nada, comunicar. Ah, que não tem uma confusão danada, ver a ATI 6363 no Supremo. Eles não enfrentaram o problema mais sério, que é a possibilidade de reduzir salário por acordo individual. Eles estavam discutindo se era obrigatória a participação ou não do sindicato. Sim. Só que, veja bem, esse é o grande problema, né, Paulo? Me parece que houve um grande equívoco na análise, no enfrentamento da discussão pelo Supremo, ao analisar essa medida provisória. Primeiro, porque ignorou todos os demais artigos Sim. da redução salarial, reduzindo até 70%. Né? Sim. É demais, né? Reduzir 70% a natureza salarial do salário, né, da remuneração, é um negócio meio assustador. Claro. E sem Isso, qualquer pré-requisito. Acordo sim, individual. Vamos reduzir e acabou. sim. O que é um absurdo, né? E, Numa relação de emprego. porque, veja bem, pensou-se apenas na participação ou não dos sindicatos. Aí começou a discussão, não, os sindicatos estão cobrando para fazer isso. Exatamente. Os sindicatos estão exigindo que o trabalhador se filie ao sindicato para poder aceitar isso. Isso aconteceu, mas foi uma meia dúzia, desprezível. Houve uma grande quantidade de acordos coletivos no Brasil, já foi divulgado aí muitos, mais de 300 mil acordos coletivos para reduzir, mais de 3 milhões de contratos individuais reduzindo o salário e suspensão do contrato. Segundo dados do próprio Ministério da Economia. Sim. Bom, o mais grave aí é que não foi analisada a questão sob o enfoque dos direitos fundamentais, porque acordo coletivo e convenção coletiva são direitos fundamentais dos trabalhadores, está no artigo 7º, inciso 26. O problema é você conjugar. Como é que eu vou reduzir salário sem acordo coletivo ou sem convenção coletiva? Não tem lógica, né, professor? O Supremo descambou para a discussão política da participação ou não dos sindicatos. O problema não é esse. O problema é que, para reduzir, a Constituição exige acordo coletivo e convenção coletiva. E acordo coletivo e convenção são direitos fundamentais dos trabalhadores. São dois incisos interligados que não permitem a redução por acordo individual. É uma violação drástica à Constituição.
E não tem negócio de direito emergencial, direito de crise, é por isso que eu chamo a atenção, esse sistema de crise só quebra a onda por um lado, para os trabalhadores, a onda só quebrou por um lado. Sim. Se é para acordo coletivo, não pode ser renúncia, né? Na verdade, foi renúncia. O empregado reduzir salário não está fazendo acordo, está renunciando a um direito fundamental. Exatamente, professor. Exatamente. Do ponto de vista, essa é a abordagem que eu faço. Do ponto de vista material, não pode reduzir nominalmente o salário. Sim. Sem que seja por meio de acordo ou convenção coletiva. Uhum. E a questão da inconstitucionalidade formal. Um instrumento para reduzir isso não é lei, não é emenda constitucional, não é medida provisória, é acordo coletivo ou convenção coletiva. Isso foi vontade do Constituinte originário. E por que o Constituinte originário botou isso? Por que ele botou isso? Porque exatamente nos momentos de crise é que os atores sociais têm que sentar mesmo para poder reduzir salário de uma maneira provisória, vão reduzir tanto período. Assim que tiver lucro, vão fazer participação nos lucros, também está lá a participação como direito fundamental. Já que a gente vai ceder agora, então vamos pelo menos olhar para frente. Quando restabelecer a economia, como é que a gente vai recuperar isso? Claro. O esforço tem que ser conjunto, né? Tem que ser conjunto. Nós sabemos. E, principalmente, o que acontece? Os pequenos, médio e microempresários foram os que mais sofreram, porque eles não têm uma assessoria jurídica para dar orientações, a gente sabe disso. Sim. Uns acabaram caindo no conto da sereia, reduziram de qualquer jeito, sim. Inclusive reduziram o salário de gestante, Nossa. salário de dirigente sindical, de membro de CIPA, de empregado acidentado. É que a medida provisória não fala nada, ela é tosca, né, professor? Ela não fala nada. Foi feita para os empregadores. Né? Então... A contrapartida da 936 é: você pode reduzir salário ou suspender contrato, que eu vou te dar garantia provisória no emprego durante o tempo de suspensão ou redução. Isso. Eu falei, e para quem já tem garantia no emprego? Exatamente. E o senhor viu que no Congresso... Aliás, só quem tem garantia, na verdade, só quem tem garantia no emprego é que poderia falar assim: esse cara tem condições mais vantajosas de fazer um acordo com o empregador. Claro. Né? Claro. Esse daí é privilegiado. Pelo menos durante um tempo, né? Durante um tempo ele tem uma condição de manutenção do emprego. Nós temos um problema aqui, porque a tendência agora na votação no Congresso é que eu ouvi notícias de jornais essa semana de que a ideia do Congresso é acabar com essa estabilidade, que os empregadores não estão gostando desse negócio de estabilidade na redução de salário. Quer dizer, querem acabar com isso também. Rapaz, a própria estabilidade, aquilo ali, é uma farsa, né? Porque não há estabilidade. De verdade. Porque o parágrafo 1 da atividade, o parágrafo 1 da atividade, o que é a estabilidade provisória no emprego? O que é a garantia provisória? É o direito que o empregado tem de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. Sim. É o direito que o empregado tem de impedir o direito potestativo do empregador de extinguir unilateralmente o contrato de trabalho. Sim. O que é a garantia provisória? É, portanto, um direito assegurado de permanecer no emprego contra a vontade do empregador. O empregador, para despedir, tem que motivar a dispensa. Sim. E essa motivação tem que ser por motivo técnico, econômico, financeiro ou disciplinar. Exatamente. A aplicação analógica do artigo 165, parágrafo único da CLT para o CIPEiro, que está lá, né? Sim, sim. Já está analogia. É uma técnica de interpretação que é de aplicação. Bom, só que o parágrafo primeiro diz: ocorrendo dispensa sem justa causa durante a garantia provisória no emprego, o empregador pagará uma indenização adicional mais a zero rescisória. Então, não tem garantia no emprego. Não tem garantia nenhuma. Porque... É a mesma garantia. É a mesma garantia que nós temos no artigo 7º, inciso 1º, em que é vedada a dispensa arbitrária sem justa causa, mas... Tem que ter lei complementar. Tem que ter lei complementar. Se não tem lei complementar... É por isso que eu falo. Eu acho que até dá para trabalhar com a interpretação conforme a Constituição, no sentido de interpretar aquele dispositivo dizendo assim: olha, a dispensa sem justa causa só poderá ocorrer depois de ultrapassado o período da garantia provisória do emprego. Mas claro, me parece porque senão é uma teratologia, é uma aberratio iuris, é algo tão... é uma contradição tão grande
que não dá para aproveitar. Eu acho que chove até mandado de segurança depois de um ato teratológico, um normativo teratológico. Esse Com empregador não certeza, tem condição. professor. Né? Mas o senhor não acha, professor, que o direito do trabalho tem esse papel, o processo de trabalho, o direito do trabalho tem esse papel de dar um limite para o legislativo, mesmo para o executivo, que sai aí legislando, e o limite, o que o trabalhador vai encontrar é a justiça do trabalho, que vai ter que dar esses limites, não só de interpretação, mas também de constitucionalidade. Não é verdade? O senhor não pensa assim? Concordo plenamente. Hoje, eu sempre falo, a justiça do trabalho, mais do que nunca, é a justiça constitucional do trabalho. Sim, sim. Porque, em primeiro lugar, o controle difuso de constitucionalidade é exercido por qualquer juiz ou tribunal. Sim. Não é monopólio do Supremo. Sim. Em segundo lugar, o Supremo, ao exercer o controle concentrado na ADI 6363, perdeu a grande oportunidade de analisar todos os dispositivos que estavam sendo questionados, né? Sim. E dar, né, a palavra, podia ter feito isso. Mas não. Só analisou a decisão monocrática do relator, cassou a decisão, mas deixou uma insegurança jurídica enorme. Claro. Né? Então vai ser pelo controle difuso mesmo. Porque o Supremo não quer enfrentar essa matéria no mérito e sabe que vai arranhar demais a Constituição. Como guardião da Constituição, o Supremo, eles fizeram isso proposital, a meu ver. Claro. Pensaram um artigo que daria mais polêmica, que é a questão da participação do sindicato, da forma do sindicato manifestar, mas deixar de lado os acordos individuais, a supremacia do acordo individual, a vontade do empregador sobre uma relação que é uma relação que ele já tem poder, ainda vai dar mais poder ainda. Sim. Uma situação que violou o princípio da igualdade, da isonomia, dignidade humana, valor social do trabalho, função socioambiental da empresa, se descuidou das normas de proteção da segurança e saúde do trabalhador. Uma série de inconstitucionalidades. Sim, eu queria falar com o senhor sobre isso. As questões relativas à medicina, higiene e segurança do trabalho também, que foram alteradas, ao ponto de Covid não ser considerada doença do trabalho, professor. Quer dizer, pelo amor de Deus, nem o Supremo aguentou essa. Não, até o ministro Alexandre Moraes, que tinha aberto divergência na 6363, ele mesmo falou, opa, aqui o executivo exagerou demais. Aqui é um pouquinho mais. O mais grave de tudo isso é que o Supremo Tribunal Federal demonstrou que grande parte dos seus ministros não conhece nada sobre direito sindical, sobre liberdade sindical, sobre o papel do sindicato, como grande protagonista dos direitos sociais como um todo, não é só o direito do trabalho, não. Se não tivesse sindicatos, não tinha direito à educação, saúde, cultura, nada disso. Pelo menos o Marco Aurélio e a Rosa Weber, eles tinham que saber um pouquinho, né? O senhor concorda? Pelo menos esses dois aí, né? É verdade. São oriundos da Justiça do Trabalho, né? Foram juízes do trabalho, ministro do TST, inclusive. Então. A Rosa Weber até que ela tem feito, né? Ela tem chamado a atenção, tem chamado essa responsabilidade. Né? Sim. O ministro Fachin me parece o ministro mais sensível a essas questões sociais. Também e olha que ele é professor de Direito Civil. Ele é professor de Direito Civil. Engraçado isso, né? Professor, considerando todos esses fatores aí e a busca que vai ser natural pela Justiça do Trabalho, nós já estamos aqui em São Paulo com um aumento de 20% a 25% nas demandas trabalhistas. Esse volume já começou a chegar aqui para a gente. 20%, 25% já aumentou ainda durante a pandemia. Vamos ver depois. Mas o que o senhor acha desse sistema de audiências virtuais que estão falando por aí? O que o senhor acha dessas mudanças no judiciário para se adequar a esse momento aí de dificuldade de audiências presenciais? Meu amigo, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que aplaudir a Justiça do Trabalho, porque ela se propõe sempre a adotar medidas efetivas de acesso à justiça. Sim. Com todos os problemas. O problema não está na justiça, o problema está na legislação, que é muito ruim. Desde a reforma trabalhista, né, a legislação foi piorando a questão do acesso à justiça. Mas a Justiça do Trabalho, ela foi a primeira a, assim, vamos dizer assim, modernizar do ponto de vista do processo judicial eletrônico, PJE. Ela já tem uma experiência bem interessante na questão do processo judicial eletrônico, mas nós temos um problema muito sério na questão das audiências
virtuais. As audiências de conciliação são mais fáceis, mais palatáveis por todo mundo, né? Porque está todo mundo naquele espírito de conciliar. Sim. Mas nas audiências de instrução, me parece que há uma série de restrições no processo de trabalho, porque ele é caracterizado principalmente pela prova oral, pela prova testemunhal e pelo depoimento pessoal, que a CLT chama de interrogatório. Sim. E por que isso? Porque a gente sabe muito bem que no lance de câmara, o advogado pode dar uma piscada de olho para a testemunha. Claro. O juiz não perceber isso. Claro. Hã? Claro. Ou então, você vai macular todo. Ou então a conexão cai, né, professor? No meio do depoimento cai a conexão. E aí, quando volta a conexão, é um negócio completamente diferente. Aí é puxado, né? Fica difícil. Nos tribunais. Então, no TST, no Tribunal Superior, em grau de recurso de natureza extraordinária, vai dizer, recurso de revista, no recurso de embargos, me parece que a audiência, a sessão virtual, não há problema nenhum, porque é só matéria de direito, enfim. Mas assim mesmo os advogados estão reclamando que para fazer sustentação oral não é a mesma coisa. Porque ele está fazendo sustentação oral, mas não está vendo, tem um outro ministro conversando com o outro, ele não sabe como chama atenção para a tese que ele está defendendo. Né? Essa dificuldade, nós sabemos que, talvez assim, na audiência de custódia, na justiça comum, minha filha é juíza federal, é mais fácil, que é o juiz e o acusado ali, frente a frente. Não tem intermediário, é diretamente. Talvez aí dê certo lá. Mas na Justiça do Trabalho, essa audiência de instrução, só tem uma alternativa aí, não, viu? Se houver um negócio processual, ou seja, ambas as partes estiverem de acordo em produzir aquela audiência de instrução. Acho que o juiz... Essa pode ser uma saída, né, professor? Mas o senhor seria favorável, eu estou ouvindo falar de uma mudança no rito trabalhista, no sentido de que se estabelecer um julgamento antecipado da lide, um despacho saneador, aqueles processos que não havia necessidade de prova vão direto para julgamento. O que o senhor acha disso? Bom, o CPC e aquela instrução normativa 139 já prevê o julgamento parcial de mérito, né? Seria possível julgamento parcial de mérito, antecipado, inclusive, nas questões que não dependam de prova oral. Se a prova for só documental, exclusivamente documental, ou se um fato alegado por uma parte não for contestado e não for um fato controvertido, porque só se provam fatos controversos, relevantes e pertinentes, né? Uhum. Se os fatos tiverem nessa situação, não houver necessidade disso, quer dizer, a instrução probatória vai ficar restrita mais ou menos só para o juiz falar quais são os pontos controvertidos e as partes podem ali se manifestar se aceitam ou não, e o juiz profere a decisão. Mas eu tenho muito receio disso. Na verdade, o que a gente está pensando em acelerar, trazer prejuízo depois muito sério. O TST, por exemplo, tem uma jurisprudência muito defensiva, quando há cerceio ao direito de defesa. Né? Sim. Anula tudo, volta tudo a estaca zero. Então, quer dizer, eu sempre falo, o processo ele tem que observar o lema da transportadora colatinense, lá do Espírito Santo, aqui. O lema da transportadora: rapidez e segurança. É isso aí. É o lema da transportadora. Rapidez não adianta ser rápido, mas vai dar segurança. Não adianta ser seguro, mas não vai dar rapidez. É um dilema que nós temos aí. Sim, senhor. Por isso que o melhor é o juiz praticar uma jurisdição educativa, chama de jurisdição educativa. Conversar com as partes, fixar os pontos controvertidos. Doutor, vocês aceitam aqui, fazem, vocês mesmo aqui na própria audiência, negociem-se aqui quem vai produzir ou não, vamos ser bem claro, precisa da colaboração, da boa-fé objetiva, vamos tentar aqui trazer um processo ético e tal. Aí sim, talvez as partes até se convençam da necessidade em função das dificuldades, das possíveis nulidades, porque todos têm que contribuir para um processo caminhar regularzinho, né? Assim, caminhar tudo direitinho, até a adesão, até a formação da conjugada, né? Para evitar nulidades, depois vem... É um negócio complicado. Então, me parece assim... O senhor sabe que o tribunal aqui de Campinas, eles têm uma inversão de rito naqueles processos em que a prova pericial,
eles inibem a marcação de audiência, não tem marcação de audiência. O juiz dá um despacho e manda o protocolo da defesa ser feito em secretaria. Mas eu também não gosto disso não, professor. Eu acho meio esquisito. É complicado. Pode gerar muito CP ao direito de defesa. Pode gerar. Claro, claro. Porque você tem o direito de audiência, né? Sim. As audiências são públicas, inclusive, né? Exatamente. Muita coisa pode acontecer numa audiência, né, professor? Muita coisa. A audiência é uma coisa assim, por mais que o camarada tenha treinado, experiente, tarimbado, mas na audiência as coisas podem caminhar para coisas que ele nunca estava pensando. Ô, professor, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho umas aulas numa faculdade de Direito de Colatina, que tinha ali atravessando o rio. Existe essa faculdade ainda? Existe. A faculdade, dessa faculdade é comandada o diretor, o reitor dela, o Pergentino. Eu não sei se era ele ainda, mas era um senhor. Exato, é um senhor já de idade. Ele está bem velhinho, está vivo ainda, graças a Deus. Então, eu tenho umas aulas aí, eles tinham um curso de pós-graduação de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Daí, e eu ia até aí. Sabe quem estava me falando lá? Aquele professor Domingos Salles Zainag. Ah, o Domingos. Domingos é gente muito boa. Ele entende de futebol, e ele é bom porque ele é corintiano. Corintiano, então, o senhor já sabe, né? Então, já tem a minha simpatia. O Domingos é gente muito boa. Ele é gente muito boa. Ele dá muita aula nessa aula lá da faculdade, Faculdade de Direito de Colatina. O senhor sabe que o meu pai foi juiz no Tribunal do Rio, e, à época, o Tribunal do Rio pegava o Espírito Santo. Então, eu ia muito para o Espírito Santo, mas por causa do meu pai. A gente ia viajar nas férias. Então, Atafona, Gruçaí, Campeche, Colatina, Vitória. Eu rodei muito estado aí. Guarapari. Guarapari, opa! Mas é muito bom. Professor, como é que está o tribunal aí do Espírito Santo? Está funcionando normalmente? O que o senhor acha dessa determinação do CNJ para começar a conversar sobre audiências presenciais novamente? Rapaz, o problema do judiciário é um problema que eu digo assim, do acesso à justiça, o problema da judicialização, em decorrência dessas medidas provisórias todas, eu acho que vai haver uma demanda muito grande, vai haver um aumento acelerado de ações na Justiça do Trabalho, já começamos a ver isso. Claro. E porque o sujeito vai perder, tem gente que durante a suspensão do contrato está mandando o camarada embora, ele vai à Justiça do Trabalho. Agora, depois que passar esse período mesmo, é que nós vamos ter a segunda pandemia, que é a pandemia de ações trabalhistas. Sim, sim. São dois saber. Sim, porque... E aí eu acho assim, as resoluções do CNJ, né, me parece assim que elas são feitas com toda a boa vontade lá dos conselheiros, etc. e tal, mas me parece assim que há um assodamento, uma pressão para a volta dos processos presenciais, quando, na verdade, o Brasil está vivendo um aumento dos casos da Covid, um aumento de mortalidade. Eu acho que nós estamos na contramão. Eu acho que nós não chegamos ao pico ainda dessa doença, dessa pandemia, e nós estamos querendo copiar países da Europa que passaram por isso, conseguiram fazer o isolamento, conseguiram reduzir, e agora nós estamos abrindo mais. Mas o Brasil o Brasil sempre atrasado nisso aí, né? Infelizmente. Verdade, verdade. A gente quer copiar, eles já passaram por isso. Você vê a quantidade de gente morreu na Itália. A Alemanha já se precaveu, deu muito menos mortalidade na Alemanha, porque elas fecharam mesmo. Vai para casa, não vai para a rua. Só vai sair se for para um hospital, se for para uma farmácia, ou para um supermercado. Fora isso, fica em casa, mano. Claro. Porque ela contaminação um vírus que a gente não conhece, não tem vacina. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque uma vida humana perdida, economia a gente recupera, vida não. Verdade. A gente recupera, a gente tem que ter essa consciência. É verdade. E o Brasil tem uma oportunidade, né, no cenário internacional, o Brasil perde a grande oportunidade de dar o exemplo. Aqui nós somos uma nação pacífica, a gente é contra a bomba atômica, a gente é contra a guerra, a gente pode fazer muita coisa boa, de dar exemplo para o mundo num momento, e ganhar dividendos políticos, dividendos econômicos. Se fizer isso,
As grandes nações vão ter interesse. Nós estamos preservando o ambiente, nós estamos trabalhando para a preservação da espécie humana, nós estamos adotando uma política de solidariedade social. Se a gente fizesse isso, o Brasil ia ficar muito bem na foto. Verdade. Eu acho que a gente ficaria. Agora, nós partimos para um diálogo interno, uma briga interna com ideologia de direita e esquerda. No momento, rapaz, a gente tem um inimigo comum, não tem que ter ideologia de direita e esquerda quando você tem um inimigo comum, que é a vida. Com certeza. Então, um coronavírus não tá rico, pobre, coisa e tal, branco, negro. Com certeza. Não faz sentido. Aqui em São Paulo, a média de uma vara do trabalho, aqui na capital, é por volta de 15 a 20 audiências. Imagina, testemunha, advogado, parte, e aí vai fazer 5 por dia só, quer dizer, não tem jeito, não tem condição, professor. Por isso que eu estou falando, eu perguntei para o senhor a questão de inibir as audiências, fazer um despacho saneador para depois verificar, como no cível, quais são aqueles processos que vão demandar prova testemunhal. E aí sim a gente vai para a audiência. Mas acho que dá para pegar aí uns 30% das ações e julgar antecipadamente a lide, né? Meu amigo, acho que a gente pode fazer o que a CLT já prevê. A CLT prevê que a audiência é una, mas ela pode ser tripartida em sessões, em assentada. É isso. A primeira sessão, a conciliação. Houve conciliação? Não. Aí, ó, eu vou marcar a instrução, vou deixar o processo todinho, preparadinho, tudo certinho. O que são os fatos controvertidos, o que tem que provar, já faz isso. Para na próxima audiência, se fizer dessa maneira, pode ser até que pode ser uma audiência virtual. Se tiver você bem conduzido, você evita nulidades posteriores. Eu acho que o juiz tem que ter esse cuidado muito grande. Porque o acesso à justiça se faz não só no primeiro grau, mas no segundo também, e na instância extraordinária. Claro. Então você está sempre. Acho que o cuidador tem que estar sempre lembrando, ó, eu não gosto que minhas decisões sejam anuladas, porque isso não está trazendo prejuízo para mim, está trazendo prejuízo para os jurisdicionados e para a instituição do todo. Né? Com certeza, com certeza. Agora, essa preocupação. Sim. Pois não. Professor, a grande maioria das empresas que está demitindo agora, durante a crise, está demitindo e não está pagando verba rescisória, né? Isso tem sido noticiado, porque se tivesse dinheiro para pagar salário, não demitiria. Mas muitas empresas estão se aproveitando, inclusive, desse momento e estão fazendo, inclusive empresas que não tiveram diminuição nas atividades, como supermercados, farmácias, estão demitindo. Quer dizer, a gente partiu de um momento que a gente já tinha uma crise de empregos e nós estamos piorando isso. Quando chegar esses processos ao judiciário com pedido de pagamento de verba rescisória, o senhor não acha que o Poder Judiciário tinha que ser muito enérgico no sentido de estabelecer como patamar mínimo o pagamento integral das verbas rescisórias, professor? E não esse negócio de fundo de garantia pelo que tiver depositado, sem a multa de 40%? Eu acho que me parece que pode acontecer, pode caracterizar duas situações específicas. Abuso do direito por parte do empregador. E 2, possibilidade de fraude, simulação, utilizando a Justiça do Trabalho como uma grande homologadora de rescisões de contrato de trabalho. Sim. Né? Sim. Eu acho que nesse caso, para mim, eu acho que o juiz deve oficiar o Ministério Público do Trabalho, que faz daquela empresa, porque uma conduta com o empregado só pode ser a ponta do iceberg para estar fazendo com todos os empregados, ou grande parte dos empregados da empresa. Claro. Aí uma demanda que seria individual, ela se torna coletiva. Sim, né? Aí tem outro poder, né? Eu acho que aí, nesse caso, quando o Ministério Público atua, as empresas já estão aquela refreada, porque sabe que tem dano moral coletivo. Ou seja, aquela economia, ou aquele lucro que ela teve, aparentemente, no primeiro momento, pode trazer um grande prejuízo depois. Pois é. Professor, eu quero, então, agradecer ao senhor mais uma vez, perguntar se o senhor tem alguma consideração final. Fala um pouquinho para a gente do curso. Eu vou divulgar aqui no meu Instagram também. Mas fala um pouquinho desse curso que o senhor está fazendo aí. Fala para a gente o que é. Paulo, esse curso, eu bolei esse curso durante o período de recolhimento, de isolamento social. Como eu sou professor, não consigo parar de falar. Aí, vou começar a falar nas lives, aí depois o pessoal, professor, fala alguma coisa, monta alguma coisa para a gente aí. Aí foi a ideia lá, tem aluno do Brasil todo.
É um curso sobre coronavírus, medidas provisórias e repercussão no direito do trabalho, aspectos teóricos e práticos. Então, na verdade, eu estou estabelecendo um grande diálogo em nível nacional para saber como interpretar e aplicar esse microsistema normativo emergencial de crise. E Uhum. aí você tem argumentos a favor, contra, abre um debate, né? Eu tenho as ideias, mas respeito a ideia do grupo, criando a ideia de debater mesmo, é um debate. Então, são 10 aulas, 10 videoaulas fixas, o aluno recebe, pode assistir durante o período que ele quiser, cada um tem meia hora, Tá. assiste a hora que você quiser, se quiser deitado, brigou com a mulher, tem um anos com o filho, vai ver aquele negócio, A não sogra está em coronavírus. casa. Então, aproveita, se tranca, veja aquele vídeo lá, as aulas que a gente está dando, e tem e-mails interativos, lives interativas, tem um material lá didático para acompanhar, tem comentários meus, as decisões dos tribunais. Então, E eu a estou sempre movimentando aquilo ali. A plataforma é Hotmart, e o curso eu fiz bem baratinho para todo mundo ter acesso, R$ 89. Então, paga uma vez só, acabou. Aí você tem acesso durante um ano. eu posso começar a hora que eu quiser e tenho 1 ano de acesso, é isso? Um ano de acesso. Vou ficar um ano lá, vou disponibilizar um ano, já quando combinei. Aí eu estou sempre movimentando, sempre colocando ideias novas. Surgiu uma medida provisória nova, eu acrescento, faço comentário, debato. Bacana. Bacana, professor. Abri o e-mail para todo mundo, meu e-mail particular, para conversar mesmo. Eu estou querendo conversar nesse período que eu estou isolado, eu preciso disso. Eu vou morrer. Tá que nem eu, professor. Então, Tá que nem eu. Eu sento aqui na frente do computador, fico falando, fico dando aula aqui, mas é de doer, viu? Olha, não, a Márcia, há um a tempo Márcia, atrás, a pessoa. a Márcia aqui, que está nos assistindo, já quer saber como é que ela pode comprar o curso. Eu vou Ô, divulgar Márcia, no minha meu querida. Instagram, Márcia. Pode falar, Olha professor. lá. Acessa lá, estou colocando aqui, ó. Acessa o link lá que está na minha bio lá, ó, no @chbezerraleite. Você acessa lá, clica e já faz direto lá na Hotmart, que é a plataforma lá que fez para mim. O áudio está maravilhoso, o vídeo maravilhoso, que eu contratei um camarada que é profissional nisso. Ficou legal pra caramba. O Gustavo gostou de ver. Eu sou suspeito de falar, né? Mas todo mundo que está vendo só com elogios ao curso, rapaz. Então E tá estou bom. muito feliz com a ideia. Na época de ficar recolhido, eu falei, estou produzindo e estou compartilhando o conhecimento aí. Claro, claro. E eu estou aprendendo muito, porque as perguntas, né, que os alunos fazem, a gente aprende É, muito. Ó, tem sem vindo do dúvida. trabalho, tem procurador do trabalho. A grande maioria é de advogados e advogadas, tá? Eles estão gostando, porque eles estão tendo argumentos jurídicos para questionar, Claro, seja para claro. o empregado, para o empregador. Muito bacana isso. Mas essa troca de ideias é muito importante, né, professor? O professor, eu sempre digo isso, né? A gente também aprende muito dando aula, né? Essa troca de ideias é muito importante, muito interessante. Professor, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Faculdade de Direito lá do Sul de Minas, a sua gentileza da aceitação do convite de estar aqui com a gente, a sua disponibilidade. E pode contar com a gente aí para o que o senhor precisar. E já fica combinado um convite para o senhor tomar um café e um pão de queijo com a gente lá em Pouso Alegre, assim que a pandemia acabar. Tá bom? Eu dou um monte de coração, com o maior prazer, vai ser uma honra muito grande, Paulo. Eu já conheço a cidade, já dei palestra, o professor Jorge Souto Maior já me convidou Sim, para sim. esse curso de pós-graduação. Já tive aí, Isso. fiz grandes amizades aí, vai ser sempre um prazer, essa terra é maravilhosa aí, viu? Vocês estão de Professor, parabéns. e da minha parte, o senhor conte comigo também, porque o senhor precisar, eu estarei à sua disposição. O senhor tem um amigo aqui em São Paulo, se o senhor precisar da gente aqui, estamos às ordens, tá bom? Obrigado, meu amigo. Da mesma forma, aqui no Espírito Santo, eu moro aqui em Vitória, pode contar comigo. Me chamou, a gente está junto aí. Vamos trabalhando e elevando o nome do direito e do processo de trabalho, porque eu acredito nisso. Eu acredito É nisso. isso mesmo, é isso mesmo. É o que a gente tem que fazer. Tá Eu certo, também amigo? eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, agradecer ao professor, agradecer a todo mundo que nos assistiu e a gente se vê numa próxima oportunidade. Boa noite para todo mundo. Um beijo. Boa noite, professor. Boa noite. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Um abraço.